Estamos no ar mais uma vez com o Fergoncast, Urbanismo Inteligente, o podcast do Grupo Fergon. Se você está aqui nos ouvindo, né, nos assistindo pela primeira vez, nós já temos algumas edições passadas aí que a gente falou sobre BIM, sobre investimento em imóveis na planta e vários outros temas aí do segmento e do ramo da construção civil e do urbanismo. Então, já convido você, né, a assistir também os podcasts anteriores. Curte, comenta, compartilha. A gente faz isso tudo aqui para você, né? A gente tem um mantra na nossa empresa que é esclarecer sempre o cliente. A gente gosta de pessoas esclarecidas, né? Para que o nosso trabalho seja cada dia mais transparente. Hoje a gente vai falar sobre inovação no mercado da engenharia e da construção civil, né? Acredito que hoje é indispensável, né, a inovação para as empresas continuarem a sobreviver no mercado, para entregar resultados cada vez melhores para os seus clientes. Mas como isso, né, se aplica na construção civil e na engenharia, aqui com a gente, nosso querido diretor, né, e responsável técnico aí do Grupo Fergon, Danilo, mais uma vez, muito obrigada aí por estar aqui com a gente nesse bate-papo. Show de bola, Laís. Inovação é um componente aí da nossa tríade, né? Exato. Vamos falar aí aplicado na construção. Perfeito. Então, para começar, né, Danilo, eu gostaria de saber de você, como você define, né, essa palavra inovação? O que é inovação hoje? Laís, inovação é uma potência da gente aplicar algo novo, né? E sobretudo, de fazer algo de uma forma diferente. Exato. Né? Às vezes, eu já li bastante assim, sobre esse conceito, né? E tudo trata como algo muito próximo à invenção de algo, né? Uma descoberta. E eu acho que isso também, obviamente, pode ser. Mas eu vejo muito mais que a gente possa estar fazendo algo, de repente, que já exista, mas de uma forma diferente. Você pode citar um exemplo para a gente de como seria algo que existe fazer de uma forma diferente, alguma coisa que talvez você já tenha aplicado dentro do Grupo Fergon? Eu acho que a gente pode tratar as pessoas de uma forma diferente. Eu acho que já começa por aí, né? Isso também é uma inovação. A gente pode quebrar a barreira que existe de uma forma pragmática, né? Entre uma construtora e um cliente, né, como boxeadores que estão no ringue ali, né, um do lado, outro do outro com o juiz precisando fazer ali apartar. A gente pode criar conexões entre o cliente, entre a construtora e, sobretudo, a construtora com seus colaboradores, né? Exato. Eu acho que a forma de tratar as pessoas, a forma da gente poder fazer sobre as coisas já é uma inovação, na minha visão. Perfeito. Ô Danilo, e se a gente pensar assim no sentido geral e macro assim, da construção civil e da engenharia, o que você considera hoje uma inovação que seja disruptiva dentro do que você trabalha, ou então que talvez tenha algo na engenharia que às vezes a gente nem consegue aplicar aqui na nossa região ainda, mas que já está acontecendo em outros lugares, outros países? Laís, hoje a tecnologia de construção ela evolui num período médio a cada 5 anos, né? Realmente lento, no caso, né? Não, ela é assustadoramente rápido. Porque a tecnologia da construção, a gente tem esse entendimento que até da década de 50 até mais ou menos a meados dos anos 90, a gente tem isso caracterizado como uma evolução que se dava a cada de 15 a 20 anos, uma nova metodologia de trabalho técnico causada por inovações de materiais, de sistema construtivo ou de sistema produtivo, fazia a gente ter que adaptar novas tecnologias, né, da construção. Sim. E da década de 90 para cá, a gente tem grandes revoluções pautadas a cada 5 anos. Então, é assustadoramente rápida, né, essa evolução. Você fala no período entre os últimos 15 anos. Que eu falo que é lenta no sentido de a gente comparar a evolução de tecnologia de outros mercados, né? De outros segmentos, que vem evoluindo muito mais rápido. Assim, tem mercados novos, né? A gente está falando, por exemplo, a gente tem mercados
negócios que vão, sobretudo, né, como os smartphones. Exato. E os computadores, né? A gente tem aquelas avaliações do tamanho do computador, do microcomputador, e quanto mais ele se desenvolve, menor ele fica, os microchips, enfim. Mas, assim, a construção, se a gente for, aí sempre volta no ensejo histórico, né? Se a gente for pensar mesmo, o que é a construção? A construção civil, ela está dentro dos primórdios, né? A construção civil, a gente já tem indício que até as pirâmides do Egito, elas foram feitas através ali de construções, com construtores, com orientação, né? Enfim. Então, ela é antes de Cristo. Sim. Então, você pensar que da década de 90, num período tão próximo, agora isso já evolui a cada 5 anos, assim, no segmento da construção civil é uma grande revolução. Entendi. Mas, assim, se a gente for pensar hoje em uma inovação disruptiva, assim, que eu vejo, por exemplo, a impressão 3D. Tempos atrás aí eu fiz uma pesquisa sobre o bioconcreto, que é um concreto inteligente. Nesse sentido, assim, o que você acha que foi mais revolucionário, assim, na construção civil? Ô, Laís, tudo, como eu disse, né? Como a cada 5 anos a gente tem são grandes evoluções na tecnologia de construção. Então, assim, sempre a cada 5 anos são vários tipos, né, de metodologia, de iniciação científica diferente. Eu vou atribuir aqui ao que eu acho que é, assim, dentro do que eu avalio, o que é mais interessante, que é a questão da engenharia estrutural, né? Mas é até por ter uma apreciação maior nesse tema, né? Perfeito. E aí, dentro desse âmbito aí, eu vejo várias inovações, assim, totalmente disruptivas, né? Exemplo, o geopolímero, né? Que é uma tecnologia de componente do elemento estrutural, do sistema estrutural. A tendência é que isso, quando se cria, né, isso normalmente vai ser aplicado e normatizado em mercados com mais desenvolvimento tecnológico, né, como nos Estados Unidos, alguns países da Europa, aí, Japão e China, para depois chegar aqui, né, no terceiro mundo, no Brasil, enfim. Mas o geopolímero, né, falando assim de uma forma mais básica, a tendência é que ele vá substituir o componente concreto em várias estruturas, porque ele pode ser utilizado com seções dos elementos estruturais, né? Os pilares, as vigas e lajes com menos volume, né? Ou seja, a gente vai ter peças estruturais menores, porque ele tem uma resistência muito maior, sobretudo aos esforços mecânicos. A gente tem o concreto altadensável, que já usa bastante em Belo Horizonte, que é uma tecnologia bem interessante. Eu já tenho visto aqui em Montes Claros, por exemplo, a utilização do concreto protendido, que ao invés daqueles vergalhões conhecido, a gente tem bainhas, né, e dentro dela cabos de aço que são esforçados, né, a cada canto com macacos hidráulicos. A gente aumenta a resistência do concreto de uma forma assustadora, não necessitando de fazer viga embaixo de cada parede, podendo mudar a disposição das paredes em caso de reforma, sem ter que preocupar necessariamente com as paredes como elemento estrutural. Então, assim, a gente está vendo a MRV, por exemplo, substituindo o sistema construtivo, né, de alvenaria estrutural por placas deslizantes, né, e as placas metálicas, né, e concretadas, as paredes portantes. Mas, assim, todas essas são interessantes, mas eu sempre vou entender, nos últimos anos aí, o que eu achei mais interessante é uma descoberta, né, de um grande pesquisador indiano, que atua na Universidade de Berkeley, lá nos Estados Unidos, o Mehta, e ele desenvolveu um concreto, que ele é um concreto que ele se autorregenera. Olha, né? Só. Hoje é a maior autoridade, né, no estudo concreto do mundo, nessa Universidade de Berkeley, lá nos Estados Unidos, e ele meio que educou, né, os átomos a reagirem através da oxidação, né, dos elementos internos, né, por exemplo, de um concreto armado. Porque a oxidação, a penetração do oxigênio é que faz com que uma patologia muito importante, né, dos elementos de concreto aconteçam, né, que é a oxidação das ferragens, né, o famoso enferrujar as barras, e aí a gente tem uma perca na resistência muito grande, né, sobretudo no esforço atração que o aço serve, né, para combater assim de uma forma muito maior. Então, na medida que cria-se uma trinca, um orifício, e que começa a se passar o oxigênio,
no interior desse elemento de concreto. O concreto ele é educado a se multiplicar e se auto-regenerar e meio que tampar essa trinca. Nossa, que da hora! Então, que legal! Assim, na minha visão da engenharia estrutural, eu acho isso para mim a coisa mais disruptiva que eu já vi. Já tem aqui no Brasil ou não? Não, ainda não. Ainda não. Você acha que demora para chegar? Não sei, hoje tudo acontece muito rápido, né? E não sei se demora, e não sei o custo disso também, de escalar isso, mas é sensacional, né? Tudo quando é inovador assim, né? Até agora a gente tem visto a galera indo pro espaço e o custo disso, né? Eu acredito que a tendência é que essa curva aí, ela vai caindo, a tecnologia ela só aumenta, né? Para poder levar mais pessoas, um período de tempo mais curto e a um preço mais baixo, né? Ao longo do tempo. Né? Mas que legal, achei muito massa esse concreto. Qual que é o nome do concreto mesmo? Geopolímero. Não é o geopolímero, né? Assim, tem como isso não foi normatizado ainda, né? Eu vi em estudos, é um concreto autorregenerativo. Então não tem nem nome ainda. Não, é uma inovação científica ainda. Então é algo que está saindo do forno, no caso. Legal. Ô Danilo, se a gente pensar hoje na empresa, assim, no Grupo Fergon, o que nesses vão completar, né? Já completaram 2 anos. Já, graças a Deus. Né? Nesses 2 Semana anos. Passada. Eu tenho que comemorar, hein? Nesses 2 anos de Grupo Fergon, quais foram as inovações aplicadas, assim? Acredito que eu gostaria de saber um pouco mais sobre a obra mesmo, né? Na obra, assim, porque dentro do administrativo ali as coisas são mais, vamos dizer, comuns, assim, né, no nosso ambiente. Mas na obra, na construção, o que foi de mais inovador, assim, que o Grupo Fergon trouxe para os meninos e a equipe da obra? Eu acho que nasce no projeto, Laís. Eu acho que quando a gente se define por projetar em BIM, usando a tecnologia BIM, a gente já é disruptivo, sobretudo regionalmente aqui, por ser o primeiro, né? A primeira empresa a fazer isso. E fazer isso de uma forma bacana, não usar o Revit, que é um software BIM, para acelerar a forma de fazer projetos, né? Não, é de fazer de uma forma com que a gente modele informações e isso seja aplicado na obra, né? De uma forma corajosa, porque tivemos erros, tivemos necessidade de adaptação na obra de várias coisas, dos projetos complementares com o projeto arquitetônico e com todos eles a obra. Então, assim, de forma muito sincera, né? É um caminho que a gente escolheu ir sem volta e várias adaptações. Mas graças a Deus, hoje nós já estamos afiados assim para desenvolver esse projeto, né? Com uma equipe que a gente tem mais um membro, né? Hoje somos 7 profissionais. Então, isso ajuda a gente bastante. A partir do projeto na obra, são várias coisas, né? Que hoje a gente aplica, né? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu tenho observado assim, que tem tido resultado prático muito bacana, né? As esquadrias de vidro temperado, comumente, a gente sempre aplica ela na janela, né? As janelas de vidro, em cima de soleiras. O que seriam as soleiras? As tabeiras, né? Os peitoris de granito, né? Na verdade. Que é uma peça de granito que a gente assenta em cima da janela e aí o vidro vem e parafusa um caixilho e faz aquele vidro, normalmente um fixo, um de correr, né? Perfeito. E a gente tem a incidência de uma série de vazamentos, porque em volta desse perfil de alumínio é aplicado silicone, né? Mas isso com o tempo, a gente tem os orifícios onde percolam a água e a gente tem a patologia no cantinho da parede, em algumas chuvas, o indício assim, de algumas infiltrações. Verdade. Né? E a gente observando, buscando melhorar, exemplo, a gente buscou fazer 2 níveis de soleira, né? A gente faz uma soleira, um peitoril de janela de granito mais baixo, onde o caixilho do vidro ele fica rente com o que fica mais alto na parte de dentro. Então, quando a água for passar por esse orifício com silicone na movimentação da variação de temperatura causar, que é comum, ela vai bater na pedra e vai voltar. Então, ela não passa para dentro do ambiente. Isso é uma coisa. Isso é um detalhe construtivo que de vez em quando a gente mostra toda terça-feira lá no Bora Transformar. É verdade. Mas tem uma série de coisas, né? Que a gente aplica, né? Eu acho que, por incrível que pareça, só o fato da gente estar coordenando projeto e aplicando toda uma obra com todos os projetos, arquitetura, estrutural, hidrossanitária, de instalações elétricas, já é inovação, né, para cá. Que não é comum, não é padrão. Já sai do Grupo Fergon, né, com todos os projetos. A gente não executa sem estar todos os projetos.
E até, assim, como eu tô de frente da execução e tenho ansiedade para começar a obra rápido, isso me dói. E me doía, né? Principalmente há um tempo atrás, porque eu acostumei a resolver todas essas coisas na obra. Principalmente a parte elétrica e hidrossanitária, que não é feito com projeto. Normalmente decide isso com o pedreiro ou com o empreiteiro lá e tudo. E eu tinha também esse costume, que é errado, né? A gente assume que é errado. A gente tem que trabalhar com os projetos técnicos todos. E hoje a gente já sai, já orça todos os projetos, já faz para executar as nossas obras. Porque as nossas obras a gente tem como exigir. Sim. A prestação de serviço de outros projetos de outros clientes, às vezes os clientes não fecham todos os projetos na obra. Eu não sei se faz depois, não posso falar. Mas a gente hoje, os nossos, a gente faz todos os projetos. Mas assim, Laís, tem uma série de formas, né, de coisas inovadoras que a gente usa. Hoje na construção civil, eu vejo principalmente a parte de acabamentos, é algo que mudou bastante, né? Hoje a gente tem, eu lembro que há poucos anos atrás, porcelanato era usado em casa de rico. É verdade. Né? E hoje, tem muito tempo que a gente não usa cerâmica numa construção, né? Baixou o custo do porcelanato ou hoje ele está mais acessível? Ele é mais acessível. Tinha baixado até essa nova alta agora, né? Mas era muito mais acessível. Os revestimentos decorados também, você tem uma infinidade de acabamentos para trabalhar com isso. Acho que as esquadrias também melhoraram muito, as janelas e portas, né? Que hoje já tem uma inserção do elemento de alumínio também muito grande aqui. Enfim, tem muitas inovações. E a aplicação dessas inovações, Danilo, assim, na obra, quais são os impactos, né, nos resultados das obras, né, para a empresa, assim, em geral, e para o cliente? Laís, o resultado, além de, principalmente na questão da funcionalidade, né, para a empresa, sobretudo na condição de acelerar a velocidade da produção, e com um custo menor. Uhum. A gente consegue ser mais competitivo usando um componente de tecnologia melhor, que vai ser funcional para aquela edificação, mais rápido de executar, com custo mais barato para nós. É inovar, sem dúvida, isso é inovar. E hoje, assim, qual que é a sua estratégia para você capacitar e incentivar os profissionais a pensarem de forma inovadora? Porque assim como esse exemplo que você deu da esquadrilha, eu não sei de onde surgiu, né, essa sugestão e essa inovação. Mas eu acredito que venha muita coisa, né, dos colaboradores. Como que você faz para captar e incentivar esses profissionais? Capacitar, no caso, né? Eu acho, Laís, que ele parte primeiro da gente dar espaço para as pessoas e abertura para propor as coisas, né? Perfeito. É claro que a gente tem um projeto definido, o tempo, né? O tempo hoje ele é uma esfera de custo fundamental no planejamento para se avaliar, mas é importante a gente ouvir as pessoas. Aí eu não estou falando só do sistema construtivo, igual aquele exemplo da MRV que mudou a forma de fazer de alvenaria estrutural para as formas deslizantes de metal, né, que são as paredes de concreto. Importante. A gente ouvir o sistema produtivo, que são as pessoas lá na ponta. Sempre há uma forma da gente fazer algo que a gente já vem fazendo de uma forma diferente, e isso é inovação. Verdade. Que eu falei lá no início. Sempre há. A gente até viu na sexta-feira um pouco daquele vídeo lá que a gente estava falando sobre processos. E parte muito da gente trocar muita figurinha, né? E eu sempre falo lá e falo na obra da mesma forma que, assim, apesar de estar na frente ali de uma execução, eu não sou absoluto, né? Sempre é importante, a gente pode estar fazendo uma casa uma do lado da outra, igual, com projeto igual, que a gente sempre aprende uma forma a cada construção, né? Então é importante sempre conversar de uma maneira a melhorar os nossos processos, né? E eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de forma de madeira, sempre uma maneira que é muito necessária a gente conversar com as pessoas para evoluir, para inovar. De que forma? A gente tem um desperdício do componente madeira nas obras muito grande, muito grande. A forma de madeira há um desperdício muito grande. A forma de madeira é aquela que segura quando faz as vigas? A gente usa as formas para fazer, sobretudo, os componentes do sistema estrutural, né? Os pilares, sim, as vigas. E aí, assim, acaba que corta-se muita madeira e aí depois você não reaproveita. A TCPO mesmo, né? Que é a tabela de composição de preço de orçamento da PINE, ela tem lá as composições de preço unitário que você estabelece, por exemplo, que forma de madeira com tábua ou de madeirite resinada ali com 14 milímetros ou 12, você reaproveita tantas vezes, ou seja, você compra uma madeira, ela
pressupõe que se reaproveite tantas vezes. E na prática, só que isso é média, né? E na prática, eu vejo muito desperdício por aí, mas muito desperdício. E assim, na empresa, a gente luta muito para conversar com as pessoas a verdadeira necessidade de se utilizar madeira. Porque se deixar de uma forma muito fácil, sem esse tipo de comunicação, o profissional quer facilidade. Vai pegar uma tábua nova, vai cortar um pedacinho que ele fazer. E depois essa não serve para aquela altura de 3 metros que já tinha sido comprada. Então, às vezes, a gente organizar tamanho, limpeza, é isso que eu sempre falo dos processos. Quando a gente trata isso na obra, conversa, implica que o colaborador ali, ele é o dono da obra também. Ele não é... A gente não tem uma gestão vertical, uma gestão horizontal, do mesmo nível, e cada um tem uma função, óbvio, né? As hierarquias se respeitam, mas que a gente precisa... O cara, ele não vai cortar se antes ele perceber que na obra não tenha outra, ou ligar para fazer a comunicação e perguntar se tem algum outro em outro lugar, porque ele entende que a empresa precisa de reaproveitar aquilo, de repente mais de 3 vezes, igual na tabela da PINE. Que está na média, né? É que a gente pode ser acima da média, por que não? Com certeza. Né? Então, com certeza. Inovar parte da gente ouvir das pessoas. Perfeito. Entender se aquele material que de repente a gente está comprando barato, empurrando aquela abaixo do profissional, de repente está ajudando no custo, mas está atrapalhando a produtividade. Verdade. E de repente lá no custo final vai ser mais caro. Então é importante a gente estar dentro da obra, que é a gestão na prática. Eu acho, Laís, que inovar vai muito de trabalhar aqui com... eu não sei o que você pensou, mas assim, nós temos scanner, que a gente consegue detectar que tipo de vergalhão, tubulação, que está dentro da parede. Nós temos um scanner importado lá, que a gente também faz perícia. Tem treino a laser, nível a laser, igual nós já mostramos, bora transformar. Nós temos um monte de coisa. Tem um equipamento de medir a temperatura, que eu vi até você com o Pedro. Som, já fizemos isso. Né? Mas eu não sou a favor de eu ficar falando isso daqui, não. Eu acho que a inovação, ela tem coisas muito mais importantes para a gente pensar em inovação ainda na construção civil, que são as coisas mais básicas. Primeiro, motivar seu colaborador que está na obra. Melhorar a comunicação do projeto para quem está lá, formar os colaboradores na obra. Isso é uma coisa importante. Eu não vou pensar nesses aparatos para me ficar tirando fotografia, postando no Instagram e dizer que eu trabalho com tecnologia, com inovação. Inovação é muito mais do que isso. Humanizar o tratamento que você tem com o colaborador, entendendo que ele é uma coisa muito importante, o principal recurso de uma obra, e não achando que ele está lá e você está fazendo um favor para ele. Não existe isso. A gente tem que trabalhar junto, entendendo que nós estamos ali na cadeia da construção civil de uma forma muito significativa para realizar o sonho de alguém, né? E aí eu acho que a gente tem como inovar melhorando o transporte horizontal de materiais, melhorando a limpeza na obra e a organização, assim como as madeiras, para a gente melhorar a nossa produtividade, melhorando os traços de concreto que são na obra, para a gente poder fazer traços eficientes, garantindo o desempenho da edificação e economizando também, melhorando o desperdício. A gente pode estar fazendo uma comunicação de obra, onde a gente consegue montar um cronograma, onde a gente consiga adaptar e antecipar etapas para a gente melhorar o prazo da obra, a gente também ter uma melhoria na produção e na eficiência do custo final da obra. Isso tudo é inovação. Então, a inovação desde o início, né, da base, depois a gente pensa, né, nessas tecnologias, né, que às vezes as pessoas entendem, confundem um pouco tecnologia com inovação, né? Então, a inovação dentro dos conceitos que eu conheço é de inovar mesmo, né? Criar, eu penso muito na questão de conectar também uma coisa com a outra e se transformar em uma coisa nova, né? Tudo que é novo, né? Tudo que é novo é inovação. E assim, pensando que hoje a gente está em Salinas, né? Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de morar em outra cidade, eu sei que é muito mais acessível lá você falar de inovação e as pessoas comprarem essa ideia, né? Não, vamos inovar, entende um pouco mais de conceito, mas aqui eu ainda vejo um pouco de barreira quando a gente fala da questão da inovação e, como você colocou, de abrir espaço para o colaborador questionar e falar sobre as opiniões dele na obra. Mas eu entendo que isso não foi fácil para você, né? Aplicar esse conceito de inovação e colocar isso na cabeça dos nossos colaboradores. Então, diante disso, qual foi o seu principal desafio, assim, a barreira que você encontrou em relação a isso? Trabalhar de forma profissional a construção civil, a obra.
fazer a obra entender que eles são profissionais da construção civil, que eles não são pessoas, qualquer tipo de pessoa que estão lá para fazer um tipo de trabalho. Se você não for nada na vida, você vai ser ajudante pedreiro. É o tipo de coisa que a gente escuta, Verdade. né? E a gente não concorda com isso, não. Pelo contrário, esse profissional, ele é super digno. Dentro do Grupo Fergon, ele é digno, ele é respeitado, ele é um profissional mais importante da cadeia da construção civil. Por quê? Porque o elemento mais importante da cadeia da construção civil, o componente, né? Não é o material, é o componente concreto que é feito pelos materiais, o concreto armado que é feito pelos materiais, o concreto mesmo, né? Pelos materiais, brita, areia, cimento e água vão produzir o elemento concreto, que é o elemento que vai fazer a certificação atingir o máximo de tempo previsto no seu desempenho, 45 a 50 anos sem reforma. Esse elemento mais importante, que é o concreto, está na mão do ajudante da obra. Foi o que a gente viu no curso, né? Perfeito. Então, ele é fundamental para o desempenho máximo dessa edificação, né? E eu digo o seguinte, fazê-lo entender que ele é um profissional da construção, que ele não é o cara que não arrumou nada e foi lá trabalhar na obra, enxergar que ele é um profissional. Como qualquer profissional, ele tem que seguir processos, diretrizes e parâmetros que as normas técnicas exigem, os procedimentos técnicos, o projeto exige, que a consultora estabelece, né? Ou o profissional técnico, enfim, ou tudo isso junto. Então, para ele entender que tudo é de uma forma profissional, que ele não vai parar lá fora a hora que a moça chegar lá, o carinha chegar para vender o pastel, ele para lá, ele deixa o pedreiro esperando chegar um balde de massa, que ele tem um intervalo definido na parte da manhã, todo mundo para no horário certo, e que ele tem um intervalo também na parte da tarde, que a gente estabeleceu, que a convenção coletiva não fala, mas a gente estabeleceu que é um nível de organização que a gente faz, e se o cara quiser vender, beleza, mas é dentro desse horário que nós estabelecemos, que ele tem que utilizar a EPI, que ele tem que cumprir as diretrizes nossas. Então, assim, entender esse campo de organização profissional é o principal desafio. Porque muitas das vezes... A cultura aqui, às vezes, é uma barreira, né, Danilo? É uma barreira porque a maioria dos trabalhadores da construção civil, eles estão na informalidade. Então, quando você pega esse cara que trabalhou de uma forma solta para trabalhar de uma forma profissional, muitas das vezes ele sente gastura, ele não quer trabalhar, ele acha que não tem necessidade, ou então ele não se sente bem, ele acha que você está fazendo ali gracinha, que você acha que não é o ideal, ele acha que é coisa demais, será que eu vou conseguir atender isso tudo? Eu não tenho nem estudo. Então é diferente. Às vezes vem uma amiga ali que trabalhou junto e está nessa informalidade ainda e fala, isso é besteira da empresa, isso coisa... A empresa, de repente, o cara não está acostumado com o fato da gente ir na obra. Na organização, né? E passar, exemplo, uma coisa que acontece na empresa, né? Eu sempre passo a informação para o encarregado da obra, ou o líder que tiver, e esse líder passa a informação para o colaborador lá, o ajudante, né? O ajudante tem abertura comigo, mas hierarquia a gente segue, né? Uhum. Então, eu sou muito sistemático com esse negócio e a gente faz isso acontecer. Mas aí o cara, ele pula por exemplo, às vezes tem um encarregado novo, a gente tem um encarregado muito novo e muito competente. E às vezes tem um pedreiro, por exemplo, que tem mais idade, às vezes o cara passa pelo encarregado e quer pegar a informação direto com a gente. Eu passo para o encarregado para passar para o cara. A gente faz isso acontecer. A comunicação não desviar. E muitas das vezes isso é um problema. Às vezes os caras, eles acham que a gente não quer fazer no início. Muita gente fala, o cara é tirado, ele só chega ali para fazer assim, mas não é. Da mesma forma, eu acho assim, a gente tem que respeitar cada função e fazer a engrenagem girar de uma forma profissional. Senão não vai precisar ter um encarregado. Exato. E assim, Laís, eu falo de verdade. Industrializar a construção civil é o maior desafio. E eu trago isso de experiências de metalúrgica para cá e não consigo enxergar diferente. E vejo o resultado que a gente tem hoje. Perfeito. Excelente. Aí eu vejo, né, isso na prática acontecendo. As reuniões que a gente fazia, né, antes da pandemia aí, que eram os DSS, os cafés coletivos. A empresa sempre deu muita abertura para os colaboradores. Tem até o Tamo Junto lá, né? Que é um espaço aí. Eu tô dando, não sei nem se eu posso contar, né? Não, que é uma pode falar. uma coisa bem íntima. Fala aí, assim, da pessoal, empresa. o que é o Tamo Junto? O Tamo Junto é um espaço, todo início de mês, né? A gente
fazia uma reunião com todos os colaboradores da parte administrativa e da obra também. E o Tamo Junto é um quadro que Danilo criou, acredito, né? Para que todos os colaboradores da obra e do administrativo tenham espaço para sugestão, para ideia, até para reclamar também, acontece algumas vezes, mas a gente escuta com muito amor, né, Danilo? É importante falar assim, primeiro, que é uma coisa que particularmente a gente gosta muito, que é o café, né? É um espaço para a gente tomar um café todo mundo junto. Sim. Todo mundo junto mesmo. E é um barato, né? Demais. É um momento legal. E a gente sempre agradece pelo mês anterior, né? E agradece sempre a Deus, né? Por tudo, né? Que a gente vem, a vida e tudo. E a gente sempre abre o espaço no final, que é o Tamo Junto, para que as pessoas pudessem falar. Sim, a empresa quer ouvir, né? De uma forma democrática ali. E aí a gente ouve de qualquer coisa, né? Tem gente que às vezes reclama, tem gente que pede, quer ganhar mais, às vezes na frente de todas as pessoas. Faz parte, a gente tá preparado, isso aí quem não deve, não teme, né? E a gente, graças a Deus, a gente ouve mesmo, e a gente aprende muito com as coisas. Esse é um exemplo perfeito de inovação, né? Dentro da empresa. Tem muitas práticas, né? Não, tem muitas, e essa é uma delas, que talvez seja até um desafio aí, né? Encontrar uma outra empresa que faça esse tipo de atividade aí com seus colaboradores, né? E se você que é empresário e não faz, eu aconselho, porque é muito legal, a gente aproxima muito dos meninos da obra. Eu, particularmente, adoro todos, converso com todos, gosto de saber o nome de todos, inclusive. Esses dias o Manel passou assim, e tinha tempo que eu não via ele, e eu... Será que é Manel? É Manel mesmo. Tem uns 4 Manel, sabia? Tem vários Manel. É verdade. Mas vamos lá, continuando esse papo aí sobre inovação, voltando um pouco agora para os projetos do Grupo Fergon, né? A gente falou muito sobre as práticas, né, da obra e que a empresa atua aí com os colaboradores, mas se a gente pensar nos empreendimentos do Grupo Fergon, o que hoje, assim, a empresa está projetando de mais inovador, assim, no seu ponto de vista? Ô, Laís, eu acredito que... Eu acho que o conceito talvez seja o principal, sabe? Assim, nós temos, por exemplo, um grande projeto urbanístico, onde o conceito dele talvez seja a maior inovação. Pensar um projeto que tenha várias vertentes de valorização e vários componentes de tecnologia, aplicações de sustentabilidade, questões de mobilidade urbana que são gargalos e problemas de Salinas, assim, de muitos anos, a gente já chegar com soluções definidas, traçados que a gente inspirou em cidades que são referência mundialmente, cidades futuristas da China, Barcelona, Valência, que nós tivemos, né, nessas cidades, estudando o que são cidades referência a nível de mobilidade no mundo e o que a gente pode trazer de lá para Salinas de uma forma bacana, né? A gente aplicou nos nossos projetos. Fora isso, eu acho que é pensar a cidade para todas as pessoas. Eu acho que isso é uma inovação grande, né? Conceitual. É buscar uma cidade onde possa ter um ambiente cultural, empresarial e de pessoas poderem morar ali para que no final isso tudo consiga contribuir na melhoria da qualidade de vida, que é a nossa missão, né? E a gente fazer isso dentro dos nossos projetos, alinha com o propósito que a gente vem atribuindo em tudo que a gente faz, né? A gente está sempre... muito mais preocupado com de que forma e o impacto positivo que esses projetos vão causar dentro da cidade do que qualquer outro tipo de vertente, que a gente entende que isso é consequência, né? Eu digo, por exemplo, o resultado financeiro, isso é consequência de um bom projeto, né? Um bom projeto vai ter resultado financeiro bom, mas ele sendo um bom projeto, ele vai ter impacto positivo em várias nuances na sociedade, né? Na evolução da tecnologia, na melhoria da qualidade de vida, na sustentabilidade, da mobilidade, do desempenho empresarial que isso possa causar aquele ambiente. Enfim, eu acho que é o conceito, sabe? Verdade. E, muito conceito aí nos projetos, viu, gente? Muito conceito. Estamos finalizando o nosso podcast. Mais uma vez, se você gostou desse podcast, curte, compartilha, né? Tava até conversando com uma amiga minha esses dias, eu falei para ela que a gente faz algumas apresentações, né? E que um dos objetivos é a gente mostrar o propósito da empresa para a sociedade salinense, né? Não, como você falou, o resultado financeiro ele é consequência, mas a gente mostrar os nossos valores, o nosso conceito, a tríade, né, que é sustentabilidade, tecnologia e inovação, é o principal.
As pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam saber quais são as nossas ideias. Então, um dos maiores objetivos assim, dessas apresentações que a gente faz é mostrar os valores, né? E mostrar para as pessoas o porquê estamos em Salinas e o que queremos para Salinas. Então, pessoal, mande para as pessoas, né? Compartilhe, ajude a gente a compartilhar as nossas ideias, né? Comente, mande sugestões de temas aqui, vai ser um prazer, né, responder e fazer um tema aqui, sugestão vindo dos nossos seguidores. Para finalizar, Danilo, falando um pouco até sobre a tríade aí, né, que eu acabei de falar, sustentabilidade, inovação e tecnologia, são temas que eu acredito que ainda são vertentes que não estão difundidas ainda, em sua totalidade, assim, em Salinas, né? Como eu disse que eu vi em outras regiões e outras cidades. Então, assim, inicialmente, qual foi o objetivo do Grupo Fergon, pensando nessas 3 tríades, assim? E os desafios de trazer isso para cá, né, de antemão? Porque eu acredito que ninguém faz, assim, de uma forma como a gente trabalha hoje. Assim, Laís, eu vou ser bem, assim, objetivo contigo. Quando eu junto com o Wesley, a gente definiu, né, criar essa empresa. No mesmo momento, nós definimos que a gente precisava de situações onde iam ser marcos do que a gente faria, todas as outras vertentes do grupo, né? Que você sabe muito bem, não é só construção civil. Mas nós definimos que a sustentabilidade, a inovação, né, em tudo, todos os processos, e a tecnologia fosse algo que a gente buscasse criar, incubar nossas ideias, transformar em projetos, sempre colocar nessas 3 vertentes aí, né? E a gente vê planejamento em cima de todas essas 3 vertentes aí, essa tríade que eu sempre falo. Assim como nós definimos também que, no mesmo momento também, que isso era necessário, porque se fosse para fazer da mesma forma, se fosse para fazer do mesmo jeito, se fosse para fazer de uma mesma maneira, se fosse para pegar uma área, uma gleba de terra e fatiar ela para vender metro quadrado, se fosse para pegar a construção e buscar entregar o mínimo para tentar ganhar o máximo, se fosse para fazer tudo da mesma forma que a gente vê aí, não valia a pena, não valeria a pena, né? E então a gente buscou colocar isso como marcos, né? E a gente faz hoje em todos os nossos projetos, né? Já pensando no futuro, pensando no agora, mas também com o olhar para o futuro, na responsabilidade que a gente tem com gerações, né? E pensando que isso daí são marcos, como se fossem marcos regulatórios que a gente vai impor em tudo. Que o Wesley vai passar, Danilo vai passar, mas o Grupo Fergon vai estar aí e vai continuar com essa mesma tríade. Perfeito, muito bom. Pessoal, mais uma vez, né? Muito obrigada para você que ficou aqui com a gente até o final. Danilo, obrigado também, mais uma vez aí, atendendo os pedidos, né, do marketing, para a gente conversar, um bate-papo legal aqui nesse nosso Fergoncast. E em breve estaremos aí de volta, trazendo mais temas legais aí para vocês. Eu só quero finalizar aqui. Eu sei que, assim, eu não gosto muito de ficar falando, assim, de inovações de alguns técnicas, objetivamente, de alguns processos. Eu sei que você tentou puxar a língua algumas vezes aí. Eu puxei demais. Eu não gosto de ficar falando isso de uma forma para ficar registrado, assim, porque com muita humildade eu acho que a gente precisa aprender muito, sabe? E eu acho que a gente é o que a gente faz, né, o tempo inteiro. E eu acho que, assim, a gente ainda não é uma referência, para falar referência em inovação, acho uma coisa muito pesada, de verdade, né? Eu acho que como característica, ok, Sim. Tá? Mas, assim, eu vou te falar de uma coisa que a gente está fazendo nesse momento, que é o seguinte, né? Você sabe que o aço, né, foi um insumo de construção que subiu muito de preço. Sim. Tudo subiu, mas o aço, sem dúvida, ele foi fora da curva, né? E até vi que o ministro da Economia, semana passada, estabeleceu com as produtoras de aço que o preço vai se manter até o fim do ano. Então, ele ia baixar a alíquota, né, da tarifa de importação para que outras empresas de fora entrassem de uma forma competitiva. Até fiquei perguntando por que não fez isso antes, né? Mas, enfim. Uma concorrência, né? Já deveria ter feito. Mas foi essa discussão para a ideia de se estabilizar. Beleza. Mas como o aço cresceu muito, trouxe para nós resultados de custo aí que a gente avaliou de uma forma muito ruim. E aí,
nós buscamos dentro do nosso setor técnico, inclusive na semana retrasada, fazer uma avaliação, e saiu de lá uma ideia, né, um projeto que nós estamos fazendo uma análise, que é o seguinte: hoje o tijolo, né, a largura da parede que a gente desenha, ela segue um tijolo que dá 11,5 centímetros, né, que é um tijolo fabricado aqui na região, e a gente tem lá mais ou menos a média do consumo de aço e de concreto, que a gente tem nas edificações, que a largura normalmente para ficar dentro da parede a gente sai com um elemento estrutural com largura de 12 e tal, beleza. Aí nós estamos estudando uma forma de colocar uma alvenaria mais larga, para a gente ganhar eficiência na transmissão, na transmitância térmica, né, que é aquele onde a temperatura ela possa passar menos temperatura do ambiente externo para o interno, melhorando ali o seu desempenho em relação ao conforto térmico interno, né, que a gente tem menos troca de calor, né, com uma parede mais larga. E ao mesmo tempo, com a parede mais larga, a parede de vedação, a gente acabou melhorando um pouco com a largura dos elementos estruturais. A gente criou condição de inércia dos elementos estruturais, onde a gente provavelmente, na primeira análise, vai conseguir reduzir 25% do aço total da obra, que é um impacto muito grande. 25%? 25%. Mas como que você, assim, você falou aí, eu tentei concentrar e eu acho que eu vou pedir até Eduardo para colocar um vídeo vai falar sobre isso? Nesse podcast, porque, assim, eu acredito, como eu, sendo leiga, né, as pessoas que estão ouvindo a gente também não vai ter um entendimento. Não, mas muitos vão ter. Ao invés de fazer uma parede mais fina, a gente vai usar uma parede mais grossa, no entanto... Mas você ia aumentar essa parede no quê? Na largura da parede. No concreto? No tijolo. No usar tijolo? Um tijolo mais largo. Que a gente gasta mais no tijolo, mas economiza bastante nas seções do concreto que a gente consegue reduzir e principalmente no aço. Na verificação que a gente fez, sabe? Largura é uma coisa importante para a estrutura. Né? E 12 centímetros é muito esbelto. Mas esse tijolo você vai ter que comprar... Não, fabrica aqui também? Fabrica 3 tamanhos, né? E assim... Interessante. Uma coisa importante. Além disso, a maior pesquisa nossa está no vergalhão de fibra de vidro. Né? A gente está fazendo uma pesquisa onde no lugar dos vergalhões de aço a gente vai usar fibra de vidro. E tem a mesma... Ele tem uma resistência muito maior. O preço é alto, mas já vende, por exemplo, na Leroy Merlin. A gente já está em contato com fabricantes, avaliando normas, é uma coisa nova, é uma situação totalmente atípica, mas nós estamos avaliando. Olha só. Então, assim, é uma inovação. Nossa, total. Disruptiva. Mas, como eu te falei, a gente ainda precisa de mais elementos para definir, porque elementos estruturais é uma segurança muito grande, né, pra gente e tal. Tá igual aquele outro concreto que você falou, né? Tá no processo de incubação ali ainda. Exato. Então, assim, a gente tá partindo, a gente faz muito isso, né? Mas, igual eu te falei, assim, a gente precisa ter elementos mais concretos, né, para poder tá divulgando, mas é só para alimentar a sua curiosidade. Ótimo, olha que beleza. No finalzinho, né? Você deixou pro finalzinho e eu tentei arrancar alguma coisa, senão não teve jeito. Mas aí, é interessante demais. É assim que a gente trabalha, viu, gente? Eu posso falar um pouco sobre o meu setor, mas isso não é o caso. Mas eu gosto muito de ouvir essas coisas de obra também. Às vezes a gente senta, né, Danilo? Conversa muito sobre vários assuntos. E é legal demais, né? Porque isso são soluções que acaba diminui talvez um custo da obra para o cliente, né? Melhora a eficiência da obra. Então a gente está sempre focado em entregar o melhor, né, para você. Então, mais uma vez, obrigada, Danilo, por estar aqui. Pessoal, obrigada também e até o próximo Fergoncast.